Oi, meninas! Oi, meninas! A gente vai falar sobre Isabel, que vai ser sobre o comportamento cristão, porque ela tinha todas as qualidades de uma mulher cristã. Isso, ela era uma verdadeira mulher de Deus. Assim, a história de Isabel tá nos primeiros capítulos de Lucas, e lá a gente consegue ver exatamente o comportamento dela em relação à família, né, o lar dela. E principalmente como ela era firme, como diante ela... das circunstâncias que ela enfrentava. Isso, exatamente. Diante das circunstâncias, na vida espiritual dela. Em relação às outras pessoas, que ela sabia escutar sem criticar. Certo. Então vamos lá, né? Começar, né? Senão a gente vai ficar aqui só elogiando Isabel. Então, assim, a gente tava conversando e a gente achou Isabel muito bacana, principalmente porque ela passava uma segurança. Ela tinha personalidade e ela passava segurança, mesmo em silêncio, sabe? A gente pode até pôr que, tipo assim, ela era bem espiritual mesmo, né, Bia? Ela era. Tanto é que quando Maria, ela enfrentava a dificuldade de quando o anjo falou que ela ia ficar grávida, a única pessoa que ela recorreu, ela não recorreu à mãe dela, não recorreu aos pais dela, nem ao esposo. Ela foi até Isabel, porque ela viu em Isabel a confiança que ela precisava e ela transmitia isso. Às vezes ela chegou lá com necessidade de uma palavra forte. E quando ela foi conversar com Isabel, Isabel viu que ela era uma mulher de Deus e passou essa confiança. Ela soube ouvir Maria e soube passar essa confiança, que às vezes ninguém via, mas silenciosamente ela falava, no mais íntimo. Né? A história de Isabel é mais ou menos assim, pra vocês ficarem sabendo, né, situar. Isabel, ela era casada com Zacarias, que era um sacerdote, né, de Israel. E assim, é bem bacana, né, porque ela era da descendência de Arão, irmão de Moisés. Então ela fazia parte das descendências dos escolhidos, de servir a Deus realmente ali, uma vida no altar, ganhando alma, se dedicando a isso. Só que mesmo depois de velha, ela e Zacarias, eles eram fiéis e justos. A Bíblia faz questão, sabe, de afirmar isso. Ou seja, eles passavam dificuldades, lutas, guerras, tribulações, mas eles permaneciam fiéis e justos no propósito que Deus tinha colocado dentro deles, que no caso era servir o povo, sabe? Ganhar, cuidar das almas. E a gente pode perceber também que ela tinha um sonho, que era ser, os dois, né, tinham um sonho que era ser pai. Ela não era mãe e ele também não era pai. E mesmo assim, ela confiava em Deus. E muitas das vezes você não tem o sonho que você quer, mas aí você se desespera diante das circunstâncias. Então a gente tem muito a aprender com Isabel, porque além dela ela era idosa, ela podia muito bem olhar para a situação e falar: nossa, meu sonho nunca vai acontecer, mesmo eu sendo fiel. Mas não, ela não olhou para nada, ela permaneceu. Essa é a confiança que ela tinha em Deus, e ela conseguia transmitir isso, porque ela tinha isso. E uma coisa também bem legal é que, tipo assim, como ela era fiel e justa, ela sempre permanecia confiando na promessa de Deus, que nem a Bia estava falando. Então, olha que legal. O Zacarias foi escolhido para entrar no Santo dos Santos, né? E orar pelo povo, que nem acontecia antigamente. E ele, quando entrou lá, ele entrou para oferecer incenso. No caso, quando um sacerdote vai fazer isso, você acha que ele vai pedir exatamente por quem? Pelo povo. Pelo povo. Pelo menos eu creio nisso. Só que o anjo apareceu ao lado dele e já falou: Zacarias, o seu sonho, o seu desejo foi respondido. Então ele podia estar... Ele nem estava pedindo por ele. Nossa, nem era o sonho que ele queria. Ele estava pedindo pelo sonho do povo, né? Exatamente. E aconteceu o que ele tanto queria, né? E aconteceu. Assim, eu fico pensando, Isabel nem imaginava. Ela não estava pensando nisso. Ela tinha esse sonho, ela tinha esse desejo, mas ela não estava pensando nisso. Nem Zacarias. Era um desejo dele, mas ele foi para cumprir o que ele tinha que cumprir. Se ele era fiel e justo, ele ia ser injusto de ir lá dentro do Santo dos Santos e, não, meu Deus, dá um
filho pra mim. Não. Não ia fazer isso. Então, só que como Deus viu essa perseverança neles, de se permanecer justo, fiel, íntegro, e principalmente essa vocação, né, de estar ali cuidando das almas, se preocupando com as coisas de Deus, quando eles menos esperavam, Deus falou assim, ó, vai acontecer. Tanto que aí, no caso, Zacarias duvidou. Falou assim, mas como vai acontecer? E aí começa toda a história de Isabel, né? Porque aí Zacarias saiu de lá mudo. Mudo, imagina, seu marido sair de lá. Imagina, era um sonho que ele queria e não podia falar pra esposa, não podia falar nada. Imagina, pela dúvida que ele teve, né? Porque no momento que ele recebeu essa notícia, ele não acreditou naquilo, né? De tanto que era inesperado. Às vezes, a dúvida de Zacarias não vinha porque ele estava em pecado ou nada disso. Mas às vezes, as coisas de Deus são tão grandes pra gente... E a gente tá tão ali na dependência que quando ele fala, a gente, como assim? Não, peraí. Será que isso vai acontecer mesmo? Tá tudo tão, né, indo naturalmente. Então, às vezes, a dúvida dele foi algo até, entre aspas, natural, né? Que a gente possa dizer. Só que Deus tinha algo extraordinário. Tanto que demorou tanto tempo, né, pra se realizar. Porque o filho que Deus queria dar pra eles não era qualquer um. Não. Não era. Tanto que foi João Batista, né? Não foi qualquer um. Então, assim, meninas, a partir daí, Isabel começava uma trajetória quase que sozinha. Porque o marido dela estava mudo. Ela tinha que mais ainda depender de Deus, crer em Deus. E o tempo todo, por isso que a gente fala, sabe, que ela tem as características da mulher de Deus. Ela não reclamou, ela não questionou. Quando ela ficou sabendo, ela viu como uma bênção. Ela sempre teve uma visão e uma segurança. E isso é fundamental para a gente que quer ser mulher de Deus. A gente tem que ter visão e segurança. Que nem Maria, sabe? Mãe de Jesus, que eu sempre guardo isso comigo. Quando eu leio. Fala que sempre tudo que acontecia com Jesus, ela via, observava e guardava. Isabel, a mesma coisa. Ela se mantinha ali, aos pés, sabe? Aos pés de Jesus. Não, Deus me deu essa visão, tá ligado? Que bênção. E firme, sabe? Independente das circunstâncias. E eu acho que quando ela soube do sonho dela, ela não compartilhou com ninguém. Ela apenas confiou. Ela sabia que uma hora a barriga ia aparecer, mas ela não chegou falando pra todo mundo. Deus concretizou meu sonho, tá vendo? Agora vocês vão ver que a minha vergonha, eu não vou ter mais. Mas foi uma coisa silenciosa. Ela esperou, ela confiou e falou assim, olha, meu Deus, agora o Senhor vai me honrar. Os que me desprezavam, os que me caluniavam, vão ver que o Senhor é fiel. Exatamente. E quando para glorificar a Deus, né? Isso é muito bacana. Então, assim, pra gente não se entender muito, a gente nunca consegue fazer um vídeo. Então, assim, guardem isso. Que em nosso silêncio tem que ser para glorificar a Deus. Que no silêncio a gente aprende muitas coisas. Que no silêncio a gente tem que ser segura, a gente tem que ser firme. E o principal é estar à disposição. E eu queria ressaltar uma coisa também. O silêncio que a gente faz não é aquele silêncio forçado. Às vezes você fica quieta, mas você quer falar. Não é esse tipo. É um silêncio que você confia em Deus. Você só pode ter esse silêncio quando você aprende a confiar. Exatamente. Né? Tanto que a gente estava até falando, comparando a Isabel com a Dona Esther, a esposa do bispo. Ela assim, querendo ou não, as semelhanças são bem parecidas. Né? Porque quantas dificuldades, guerras, estar ao lado do Bispo Macedo é algo da fé. Muita responsabilidade, imagina. Muita responsabilidade. E o tempo inteiro é aquela figura ali, sabe? Firme, segura. Só que não é, não, deixa eu falar, Bispo, deixa eu falar. Não, imagina, ele chega com alguma coisa que ele conta e ela, eu não acredito que isso aconteceu. Nossa, isso é muito grave. Imagina que quando ele saiu do emprego dele. Ou até mesmo quando ele foi preso. Imagina. Que mulher que fica sossegada quando o seu marido eu vou parar. Vai preso. Porque ele tava lá cuidando da igreja e aí, de repente ele sai assim, de uma forma, de uma vez, uma coisa inesperada. E ela permaneceu confiante, né? É um exemplo. Segura, firme, né? Então, esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Que a gente vem estar sempre à disposição.
que a gente venha estar sempre firme aos pés de Jesus. Não reclamar, porque a momento nenhum a Bíblia fala que Isabel reclamou pelo fato dela não ter um sonho realizado. Ela não fala isso. Eu imagino também que ela não deveria ter reclamado, porque ela confiou. Ela creu, né? Ela creu. Então vamos ser assim, meninas. Se até hoje você não foi, se você não é, se você não consegue, chega uma situação, você quer reclamar, você quer questionar, você quer duvidar. Que mais, Bia? Você fica insegura. Desacreditada. Tantas coisas. Ou queira tomar a mesma atitude do seu jeito. Precipitada. É a pior coisa, gente. Não faça isso. Pensa muito bem antes de fazer as coisas. Porque senão você vai bater com a cara na parede. Sem dúvida, né? Então, assim, o propósito que a gente tem pra hoje... Bom, esse é o espírito, né? Que a gente quer passar. E o propósito, a gente quer que todos os dias nessa semana escolha um horário para estar fazendo uma oração. Se você até hoje não foi como Isabel, se você não consegue ser como ela, nós também, a gente vai estar o quê? Fazendo a sua oração para que Deus molde esse ser em nós. Para que nós venhamos aprender a ter disposição, ter segurança... Ser esse exemplo de firmeza, ter sabe? Personalidade também, porque eu penso que quando Isabel ela foi colocar o nome do filho dela, que ninguém concordou, eu imagino, às vezes você quer tomar uma atitude que Deus quer que você tome e todo mundo te critica pelo que você vai fazer, mas ela não olhou para isso, ela confiou. Olha como a confiança em Deus é importante na nossa vida, né? Faz a gente tomar as atitudes certas. Exatamente. Esse é um exemplo de comportamento. A gente pode dar o melhor na sua casa, no que você faz na sua função na igreja, independente. Sabe? É a comunhão, saber a essência. Às vezes tem a gente que fala assim, mas nossa, eu queria tanto que as pessoas chegassem e me falassem, nossa, como você é diferente, que igreja que você vai, o que você faz para ser diferente. E era isso, essa é a diferença que as pessoas veem, essa confiança, né? Exalar o perfume de Deus, ser espiritual. Então vamos trabalhar nisso com toda força. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leiam em casa, Lucas 1, capítulo 1, capítulo 2 também, para você pegar a história bem certinho. Vamos fazer o propósito. E assim, se vocês tiverem dicas, sugestões, se quiserem que a gente divida... É pra vocês, gente, o blog é pra nós, né? Que a gente divida os vídeos em umas 3 partes. Não tem problema. Então a gente tá isso, aqui. Né, gente? Beijinhos. E até mais, meninas. Tchau.